Louvado seja o Senhor por mais uma oportunidade que nos dás de poder juntos aqui ouvirmos mais uma mensagem dele ao nosso coração. Nós vamos voltar ao que nós falamos na mensagem anterior, responder à pergunta que fizemos na mensagem anterior sobre Saulo. Como pode um homem em são juízo, como Saulo, chegar ao ponto que chegou? Uma pessoa de tão grande periculosidade a ponto de poder perseguir os salvos e querer extinguir a igreja do Senhor Jesus Cristo, tornando-se o inimigo número 1 de Jesus, o Salvador do mundo. Como pode? Será que nós teríamos uma resposta bíblica para uma pessoa chegar a este ponto? É possível que você conheça alguém na sociedade que era anteriormente uma pessoa dócil, uma pessoa boa, uma pessoa justa, honesta, ordeira, e se tornou um monstro na sociedade, um terror para os vizinhos, para os amigos, conhecidos e até mesmo para os da sua própria casa. Como ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, pode chegar a um ponto desses? Vamos para a Bíblia Sagrada e vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Saulo tinha algumas características interessantes. Saulo não era uma pessoa má na sua criação, no seu ser normal. Ele não era uma pessoa má. Mais tarde, depois de sua conversão, ele descreve a sua origem e algumas características que ele tinha desde o seu nascimento. Está em Filipenses. Ele escreveu à igreja que estava em Filipe, e ele falando aos crentes daquela época, ele agora como uma pessoa salva, ele diz o seguinte, capítulo 3, versículos 5 e 6, da carta aos Filipenses. Ele diz, eu fui circuncidado ao 8º dia. A circuncisão era aquilo que fazia uma pessoa verdadeiramente pertencer ao judaísmo. Era, por assim dizer, o selo de autenticação para o judaísmo. Da linhagem de Israel, quer dizer, do povo de Deus. Hebreu de hebreus. Ele era, na verdade, da descendência de Abraão. E ele continua zeloso quanto à lei e irrepreensível. Era um grande personagem. Mas como Saulo chegou a ser este monstro na sociedade? Como é que Saulo, este homem com tantas boas características, pôde chegar ao ponto que chegou? Olha, Deus criou o homem e mulher à sua imagem e semelhança. Está escrito em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Com um detalhe, Deus criou o homem como um ser livre. Deus colocou no homem o livre-arbítrio, quer dizer, a liberdade para ele escolher o que quiser, escolher o bem ou escolher o mal. Deus não criou um robô, ele criou um ser humano com capacidade e liberdade de escolha. Nós lemos na palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 2, versículos 16 e 17. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Aliás, desculpe. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Logo após Deus ter formado o homem, no capítulo 2, versículo 18, a Bíblia diz que ele colocou o homem no jardim do Éden, para lavrar e cuidar da terra. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, aqui está o segredo, e deu ordem ao Senhor. Deus deu um mandamento ao homem. Não era um mandamento que ele teria obrigatoriamente que cumprir, mas a ordem de Deus sempre foi dada em meio à liberdade. Você pode obedecer ou desobedecer. Você tem liberdade para isto. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de
toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Adão estava diante de uma decisão a ser tomada. Ele estava no jardim do Éden. No jardim do Éden havia árvores frutíferas, árvores de frutos comestíveis, e naquele momento Deus se dirige a ele e diz: olha, existe uma árvore no meio do jardim que dessa você não comas, porque no dia em que dela comeres, você morre, certamente morrerás. É claro que Deus estava dando a ele naquele momento uma oportunidade, um direito de escolha, o que ele iria fazer diante da exigência, diante da determinação, diante dos mandamentos de Deus. Embora sendo um mandamento, uma ordenança de Deus, Deus tinha criado o homem com livre arbítrio, com liberdade de escolha. Portanto, Adão estava diante de uma grande escolha e ele iria fazer a escolha da maneira que ele quisesse. Deus não iria interromper. A Bíblia diz em Isaías capítulo 1, versículos 19 e 20, nas palavras do próprio Deus. Antes de Isaías, eu quero ler Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Deus disse o seguinte por boca do seu servo Moisés para o povo de Israel: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte. Tenho proposto a vida e a morte. O que Deus tinha proposto para Adão era a vida ou a morte, dependia tudo da escolha que ele fizesse. E aqui Deus reafirma, outra vez dizendo: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele aconselha dizendo: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Repito, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Deus foi muito taxativo, Deus foi muito claro, muito direto, por boca do seu servo Josué, quando falava ao povo de Israel. Deus havia dado a eles a liberdade de escolha, mas lhes avisava dizendo: olha, está aqui a vida e a morte, está aqui a bênção e a maldição, o que vocês vão escolher. E ele, como um Deus consciente da periculosidade da morte, ele ainda pede: escolhei, pois, a vida, para que vivam vocês e a sua família. Mais tarde você vai ver o testemunho de Josué dizendo: eu e a minha casa escolhemos o Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué tomou a decisão correta. O profeta Isaías, Deus por boca do profeta Isaías mais tarde, ele vai dizer para nós no capítulo 1, versículo 19 e 20, Deus falando para nós o seguinte: se quiserdes e obedecerdes, olha a condição que ele coloca aqui para o ser humano. Ser humano que tem a liberdade de escolha. Se, essa é a condição. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Não faz jus aquilo que ele disse a Adão no Éden: no dia que comer, certamente morrerás. Não comas, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. Então ele continua dizendo: se quiserdes e obedecerdes a mim, é o que Deus está dizendo, vocês comerão o bem desta terra. Mas, porém, entretanto, se recusardes e fordes rebeldes, ou não me obedecerdes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus sempre foi muito claro para nós. Deus foi diretamente no ponto principal que diz respeito ao ser humano.
Você quer a vida ou quer a morte? Você quer a comunhão comigo ou quer a separação eterna? Você quer a vida comigo no paraíso, gozando dos céus, ou quer viver uma vida aprisionado no inferno por causa da desobediência aos meus mandamentos? Você escolhe. Deus nos coloca diante de escolha séria e direta. Na próxima mensagem, nós vamos ver a posição que Adão tomou, a decisão que Adão tomou diante das exigências de Deus, e aí desencadeou, na verdade, aquilo que estava no coração de Saulo: o ódio, a raiva, o desejo de ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor Jesus e a igreja dele. Vamos examinando a Bíblia, vamos caminhando, e com certeza nós chegaremos a uma conclusão de como Saulo chegou a ser um homem de tamanha periculosidade, e não é novidade também no seio da sociedade em que nós vivemos. Vamos mais uma vez orar, vamos falar com Deus. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Deus, pela tua bondade. Muito obrigado, meu Deus, pela tua grandeza. Obrigado pelo Senhor, seu Deus que é o Deus de amor, o Deus de longanimidade, o Deus de benignidade, o Deus de justiça, um Deus que age de acordo com a tua vontade, com a tua palavra. Deus, fala ao coração das pessoas que me assistem. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos a tua vontade, para o nosso bem, para o bem da nossa família. Oramos com gratidão no nome do Senhor Jesus. Amém. Um forte abraço. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir. Lá nos vemos, pela graça de Deus.